Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao MED Canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a gastroenterologia. A gente vai falar sobre uma doença que é extremamente prevalente e por isso mesmo muito importante para nós, da área de saúde. Eu estou falando, é claro, da doença do refluxo gastroesofágico. Se você quer saber tudo sobre ela, espera a vinheta que eu te conto. A gente sabe que o estômago tem uma secreção ácida muito forte, formada por ácido clorídrico, que é uma secreção necessária para a digestão dos alimentos, para a ativação das enzimas que agem, ali no estômago. E essa secreção ácida ela não causa nenhum mal, fisiologicamente para o estômago, porque o estômago ele é preparado para receber essa secreção ácida. No entanto, outras partes do nosso sistema digestório não estão preparadas para receber uma secreção ácida. E aí, se elas são expostas a essa secreção, elas acabam sendo agredidas, justamente porque não é uma área onde normalmente deveria haver uma exposição contínua a uma secreção ácida. Essa é a base da doença do refluxo gastroesofágico. Então, o refluxo gastroesofágico ele pode ser definido como o deslocamento sem esforço do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago. Até aí, tudo bem, é um processo que de fato ocorre várias vezes ao dia, sem prejuízo para o nosso organismo. Ou seja, a gente está falando de um processo fisiológico desde que assintomático e sem causar nenhuma lesão à mucosa esofágica. A doença do refluxo gastroesofágica, ela tem uma definição que é uma condição na qual o refluxo do conteúdo gástrico vai causar sintomas que afetam o bem-estar do paciente e ou vai causar complicações. Então, ao contrário do que a gente pensa inicialmente, o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago é relativamente normal, é uma coisa que acontece durante todo o dia. Para entender isso, vamos pensar em quais são as barreiras que impedem o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. A gente tem um complexo esfincteriano, que é formado pelo esfíncter inferior do esôfago, que é uma musculatura que vai fechar a saída do esôfago para o estômago, e além disso a gente ainda tem um reforço do chamado esfíncter externo do esôfago, que é formado pelo diafragma, que está ali também constringindo a saída do esôfago para o estômago. O que acontece é que durante todo o dia a gente tem relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago. Esses relaxamentos transitórios permitem que pequenas quantidades do conteúdo gástrico acabem voltando para o esôfago. Porém, a gente vai ter mecanismos fisiológicos que vão clarear, que vão fazer o clareamento desse conteúdo gástrico, que vão eliminar esse conteúdo de volta para o estômago, impedindo que haja algum tipo de dano à mucosa esofágica, que é uma mucosa que não está preparada para receber continuamente esse conteúdo. Os dois principais mecanismos de clareamento são um clareamento bioquímico, que é a saliva. A saliva ela tem um conteúdo alcalino e por isso quando ela passa pelo esôfago, se ela encontra ali um conteúdo ácido, ela ajuda a neutralizar esse conteúdo. Mas principalmente o principal mecanismo de clareamento é o mecanismo mecânico, que é o peristaltismo, são as contrações esofágicas que jogam aquele conteúdo de volta para dentro do estômago. Muito bem, quando a gente tem a doença do refluxo gastroesofágico, uma das principais causas é justamente um aumento na frequência desses relaxamentos transitórios do esfíncter inferior do esôfago, deixando a mucosa esofágica assim mais exposta àquele conteúdo ácido. Então, como eu disse, na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico,
Um dos principais mecanismos seria esse relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago, né? Ele vai estar mais tempo permitindo a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, gerando assim a doença. Mas a gente tem outros mecanismos fisiopatológicos que são menos frequentes, como por exemplo uma disfunção do esfíncter inferior do esôfago, né? Esse esfíncter ele pode estar hipotenso, né? Ele pode estar com sua contratilidade diminuída de forma que ele permita a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago. Além disso, a gente pode ter alguma anomalia anatômica, como uma hérnia hiatal, por exemplo, né? Uma hérnia de hiato, em que o hiato gastroesofágico esteja acima do seu local habitual, né? Que é na altura do diafragma, né? Se o hiato esofágico ele está fora dessa região, você tem ali uma fragilidade na passagem do esôfago para o estômago que pode predispor a uma doença do refluxo. Além disso, a gente pode ter um esvaziamento gástrico retardado por algum motivo, né? Se o conteúdo gástrico fica mais tempo parado ali dentro do estômago, maior é a chance dele refluir. Um aumento da pressão intraabdominal também pode predispor à doença do refluxo, né? Justamente porque essa pressão aumentada acaba jogando mais conteúdo para dentro do esôfago, além da presença de algum tipo de distensão gástrica, né? Um estômago mais distendido também terá maior tendência a jogar seu conteúdo para dentro do esôfago, podendo assim gerar uma doença do refluxo gastroesofágico. Existem fatores de risco que vão não só predispor a uma doença do refluxo, mas fazer com que, se presente, essa doença tenda a ser mais grave. Entre esses fatores, a gente pode citar a idade acima de 45 anos, a raça caucasiana, né? Os estudos mostram que os caucasianos, especialmente do sexo masculino, têm uma maior tendência a ter doença do refluxo e ter doença do refluxo mais severa. A obesidade, justamente por ser um aumento da pressão intraabdominal de forma crônica. Algum tipo de anomalia anatômica, como a hérnia hiatal, que a gente já citou, e alguns alimentos e hábitos de vida que predispõem à doença do refluxo, como bebidas alcoólicas, o uso de tabaco, o tabagismo é um importante fator de risco, café, chocolate e alguns medicamentos, como por exemplo os anti-inflamatórios não esteroidais. Uma observação que a gente deve fazer é em relação ao Helicobacter pylori, né? Essa bactéria bonitinha que a gente está vendo aqui, que pelo menos no caso da doença do refluxo gastroesofágico, não se trata de um fator de risco. E, portanto, o paciente com infecção por Helicobacter pylori e doença do refluxo gastroesofágico exclusivamente não precisa tratar a infecção pelo Helicobacter. Se a gente estiver falando de uma úlcera gástrica, de uma gastrite, aí a gente está falando de outra história, porque nesse caso há uma relação causal estabelecida entre a infecção pelo Helicobacter e a doença. Na abordagem da doença do refluxo gastroesofágico, é muito importante a gente colher uma boa história clínica, a gente colher uma boa anamnese, porque o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico é eminentemente clínico. E a gente vai ter uma sintomatologia bem típica dessa doença. No entanto, a gente precisa ficar muito atento, né, na anamnese, no diagnóstico diferencial, porque além da sintomatologia típica, a gente pode ter alguns sintomas atípicos que nem sempre vão levar a gente diretamente para o diagnóstico de doença do refluxo. A sintomatologia típica da doença do refluxo gastroesofágico é formada por esses dois sintomas, que são a pirose e a regurgitação ácida. Pirose é aquela dor em queimação, né? Aquela queimação retroesternal que sobe e é diferente daquela dor epigástrica, né? Da dor da úlcera, da gastrite. É importante saber diferenciar
essas duas manifestações, porque o paciente muitas vezes vai referir o sintoma da mesma maneira. Ele vai falar que ele tem uma azia, uma queimação. E é importante a gente saber diferenciar, né, a pirose, que é essa queimação retroesternal típica da doença do refluxo, da epigastralgia, daquela dor urente em queimação da gastrite. Além disso, o outro sintoma típico é a regurgitação ácida, né? É aquela sensação do retorno do conteúdo, né, gástrico ali pelo esôfago, né, gerando aquela sensação realmente de que tem alguma coisa voltando. E esses são os sintomas típicos da doença do refluxo. A gente pode dizer que se o paciente tem pirose e regurgitação ácida, sem precisar fazer nenhum exame adicional, a gente já praticamente fecha o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. No entanto, nem tudo é tão fácil assim. A gente pode ter a manifestação de sintomas atípicos da doença do refluxo, sendo que aquela que a gente tem que tomar mais cuidado é a dor torácica, que é uma dor muito parecida, muito semelhante à dor pré-cordial, né, coronariana. Isso porque o esôfago e o miocárdio têm inervação comum e, portanto, a gente pode ter manifestação da doença do refluxo que vai mimetizar muito bem a dor coronariana. E aí, obviamente, nesses casos é muito importante a gente primeiro descartar a dor coronariana, porque essa pode matar o paciente, ao contrário da doença do refluxo, né, que vai ter acometimento muito mais crônico. Além disso, a gente tem as chamadas síndromes extraesofágicas, que são sintomas da doença do refluxo que não estão diretamente relacionadas ao esôfago, né? Então, por isso mesmo, podem trazer um pouco de confusão. E o que mais pode trazer confusão nessa história é que, geralmente, o paciente que tem esses sintomas atípicos extraesofágicos, ele não vai ter os sintomas típicos de pirose e regurgitação. E a gente está falando de tosse, laringite, asma, erosão dentária, sinusite, fibrose pulmonar, faringite, uma otite média recorrente e rouquidão. Então, sempre que um desses sintomas aqui ele aparecer e a gente não tiver uma causa mais clara, evidente para um deles, a gente precisa colocar a doença do refluxo no nosso diagnóstico diferencial. Além disso, é importante a gente também ficar atento aos sinais de alarme, que são alguns sintomas que, quando aparecerem, vão realmente ligar um sinal na nossa cabeça que a gente tem que ser mais cuidadoso na investigação, a gente tem que ficar mais atento, porque são sinais que levam a gente a pensar numa doença mais grave, como uma odinofagia, né, que vai ser uma dor ou um desconforto, a deglutição, a disfagia, que é a dificuldade para engolir, algum tipo de sangramento, anemia, emagrecimento, história familiar de câncer e despertar noturno por causa do sintoma. Uma doença mais leve, ela normalmente não vai acordar o paciente à noite, né? É diferente o paciente não conseguir dormir porque está sentindo, né, alguma coisa, do que o paciente ser acordado por conta do sintoma. E isso aí é um sinal de alarme que deve, então, levantar a nossa atenção. Além disso, pacientes com mais de 45 anos são pacientes que naturalmente devem receber uma atenção especial e por isso mesmo a idade acima de 45 anos entra nessa lista dos sinais de alarme. Agora que a gente já conhece os principais sintomas, né, e a fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico, a gente vai seguir um caminho propedêutico no nosso diagnóstico e no nosso tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Mas, antes disso, dá um joinha nesse vídeo se você está gostando, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário aqui embaixo com sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, porque a gente vai continuar a conversar sobre a doença do refluxo gastroesofágico logo em seguida, no próximo vídeo dessa série que vem
logo depois desse. Eu te espero lá que a gente vai fazer um caminho bem interessante.